Deus seja louvado. Querida Irmandade, hoje é dia 25 do 12 de 2021. Eu, Geraldo Carolino, mais conhecido no meu canal como Geraldo Carolino CCB. Eu quero contar um testemunho que eu ouvi da boca do próprio servo de Deus na década de 80, saudoso irmão Francisco Eustáquio. Esse irmão, ele era cooperador da freguesia do Ó. Salvo engano, esse bairro fica na zona norte de São Paulo. Ele ia sempre congregar com nós em Osasco, na Vila Holanda. Sempre, quando ele ia congregar lá, Deus dava a palavra para ele. E quando ele subia lá para ler a palavra, ele normalmente contava um testemunho, às vezes cantava antes mesmo da palavra, ou durante a pregação da palavra. Uma vez, eu lembro que eu estava congregado lá, e Deus deu dele contar um testemunho. Nessa época, ele já era ancião, né? Eu conheci ele, era cooperador, mas quando ele contou esse testemunho, ele já era ancião. Ele contou, irmão, que Deus mandou ele numa missão do continente africano. Ele era alfo-descendente, né? E ele era um irmão bem simples, não tinha muito estudo. Ele só tinha o estudo fundamental. E aí Deus preparou que uns irmãos empresários, né, São Paulo, ia fazer uma viagem para conhecer a Terra Santa, mais conhecido como o país de Israel, né? E ele aproveitou, embora ele não fosse na missão de conhecer aquelas partes que estão relatadas na Bíblia, os montes que estão escritos na Bíblia, mesmo a própria cidade de Israel, alguma cidade do território de Israel, até algum país vizinho como Egito, Síria. Aí ele foi com os irmãos. Só que ele, irmão, só sabia falar o português. Os irmãos eram tudo irmão, maioria de descendentes de italiano, né? E espanhol. Muitos os irmãos falavam 2, 3, tinha irmão que falava até 5 idiomas. E ele viajou com esses irmãos. E quando eles já vinham para o Brasil, eles passaram nos Estados Unidos. E chegaram nos Estados Unidos, e a igreja dos Estados Unidos, o ministério da congregação cristã americana, né, que é CCA, convidou os irmãos para congregar com eles ali nos Estados Unidos. E eles foram orar a Deus para ver quem é que devia atender o culto. E o Senhor revelou na época, para um dos irmãos que estava com eles, que o Senhor queria que atendesse o culto o irmão Francisco Eustáquio. Só que o irmão Francisco Eustáquio só sabia falar a língua portuguesa. E ali na igreja tinha muita gente do Brasil, mas tinha muita gente também de outras nações, porque como a CCB é muito conhecida aqui no Brasil, é o lugar que a obra de Deus é mais conhecida, daqueles países vizinhos ali, da América até algum da Europa, estava congregado naquela congregação naquela noite. E o irmão Francisco, na humildade dele, não queria atender, porque como que uma pessoa que só sabe falar o português, mal, vai pregar para uma plateia, num país que o povo tudo fala no mínimo dois idiomas, e ele ia pregar ali. Sabia poucas palavras em inglês, mas o Senhor revelou para ele foi atender o culto. Hoje em dia, irmão, já tem um aparelho nas congregações do exterior, que você pode pegar em português, o próprio aparelho traduz na hora, simultaneamente,
na língua daquele país. Mas naquele tempo não tinha ainda. Isso foi na década de fim de 70, no princípio de 80. Aí o irmão Francisco atendeu o culto, mas a maior preocupação dele, irmãos, era na hora da palavra. E quando chegou na hora da palavra, irmãos, Deus revelou bem claro a palavra para ele. Ele leu a palavra, o Senhor Deus, ele, como nós costumamos falar na linguagem nossa da CCB, exortar a palavra, ou como alguns conhecem, fazer o sermão, só que não é um sermão escrito. O Espírito Santo revela para o servo de Deus, na hora o que vai pregar, o que ele vai falar. E ali, irmão Francisco, ele pregou a palavra com toda a franqueza. Leu na Bíblia dele mesmo, que normalmente cada servo de Deus anda com a sua própria Bíblia. Ele leu na Bíblia dele, na hora de pregar, ele pregou. Como ele leu a palavra. Só, irmão, quando terminou o culto, ele desceu lá, os irmãos veio abraçar ele, saudar ele. Ah, irmão Francisco, como diz, você estava escondendo o ouro, hein? Quer dizer que você sabia muito bem o inglês e falou que você sabia o português. Não, irmão, eu só sei o português mesmo. Irmão, mas como que você sabe só o português? Todos nós aqui, os anciãos daqui, os cooperadores, a irmandade, tudo compreendendo tudo que você falou em inglês, e você sabe qual inglês que Deus usou de você, o inglês mais puro, o inglês britânico. Porque para Deus, irmão, não tem barreira. O mesmo Espírito que fala na Israel, fala na África, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, e qualquer servo de Deus que ele deixasse guiar pelo Senhor, ainda que ele não saiba falar o português, e nem mesmo em outra qualquer língua, Deus toma ele para ele falar línguas estranhas e audível e compreensível em qualquer idioma. Irmãos, eu me lembro de uma obra que eu contemplei, viajando com os irmãos na obra de Deus, e nós fomos fazer uma viagem, saindo ali de um braço do mar, na cidade de Cananéia, e nós ia pintar uma congregação que tem no meio de uma ilha. E quando nós pegamos aquele barco, um barco de 18 metros de comprimento, ali dentro ia cimento, lata de tinta, e até uma pessoa que levando um carro ali. E com nós uma irmãzinha, que ainda não era batizada, mas ela havia falado que queria só batizar depois já tivesse gozado bem a mocidade dela, porque ela já fosse passado de 40 anos aí que ela queria batizar. Mas Deus, irmão, queria usar dela na sua mocidade, no seu vigor. E quando nós entramos naquele barco, irmão, logo que nós andamos mais ou menos 1 hora, porque nós íamos viajar 6 horas a mar dentro. Quando nós estávamos lá no meio do mar, no alto mar, né, naquele braço de mar que tinha ali, em Cananéia, litoral sul de São Paulo, todo mundo deve, muita gente conhece. Irmão, deu uma tempestade no mar. E tempestade no mar, irmão, eu estava nesse barco. É a coisa mais terrível que existe. Porque é como se fosse uma chuva bem grossa, com ventania, e você não enxerga um pau na frente do nariz. E levantou, irmão, que a tempestade, e aquela pessoa que estava guiando aquele barco, falava com nós, esse barco já é meio antigo. E ele pode quebrar. Voltando um pouco antes, irmãos, quando nós estávamos mais ou menos, um pouquinho menos de 1 hora para dentro do mar, começou a aparecer aqueles peixes boto,
Quem conhece mar, peixe do mar, conhece um peixão grandão, de mais de 1,5 metros de tamanho. E aqueles peixes brincavam, eles ficavam saltando, brincando. Saltava a altura, e eu pensava, se um peixe desse errar um pulo e cair aqui dentro desse barco, esse barco já velho, nós vamos afundar e vamos morrer, todo mundo afogado. Irmão, não foi muito tempo, levantou-se a tempestade e aquelas ondas, irmão, enfiava debaixo do barco e levava o barco lá em cima, depois já descia de uma vez, o barco batia, pá, na água. E nós começamos a cantar aquele hino que fala, sou grande a tempestade, e começamos a clamar a Deus. E ali, irmão, todo mundo começou a fazer voto, como aconteceu com Jonas. E fazendo voto, uns que tinham ainda fraqueza de fumar, falava, Senhor, se tu me libertar, nunca mais eu vou fumar. Outros faziam voto, Senhor, se tu permitir que nós chegamos com vida em terra, eu vou te servir. Outros falavam, eu vou parar de beber. Outros, eu vou parar de fumar. E ali, irmão, foi todo mundo fazendo voto, e nada da tempestade. Cada vez pior, cada vez mais vento, cada vez onda mais alta. E o barco foi entrando, irmão, por dentro do mar, e nós passávamos diante daquelas ilhas, e tinha isso aí, só via garça, pelicano saia voando, e tinha os animais ali, a gente via muito macaco, né, naquelas ilhas desabitadas. Mas quando chegou um ponto, irmão, que a tempestade estava muito brava mesmo, e o barqueiro começou a falar, vocês que são crentes, orem a Deus. E vocês que não são crentes, rezem, porque nós vamos morrer todo mundo. Irmão, naquele momento, quando todo mundo estava clamando a Deus, aquela mocinha levantou e falou, se Deus permitir que nada aconteça com nós nesse barco, e nós chegar em terra firme, vivo, o primeiro batismo que tiver, eu vou obedecer a Deus. Irmão, esse Deus é maravilhoso. Deus, irmão, permitiu que daí 10 minutos não tinha mais tempestade. Agora alguns dirão, é coincidência? Será que isso é coincidência? Irmão, não existe coincidência. As coisas de Deus é certa, é veraz e é no tempo certo. E aproveitando desse testemunho que eu estou contando, irmãos, exorta a Irmandade a ficar firme. Não se iluda com esse negócio de festa mundana. Não se iluda com o negócio de comemoração. Fora da graça de Deus, fora dos padrões cristãos. Porque isso serve, isso é laço. Isso é laço. Porque, como aqueles 3 hebreus, Cedraque, Mesaque e Abednego, eles se absteram das festanças, das comidas mundanas, e Deus depois guardou eles do fogo de fogo, da fornalha de fogo ardente. Irmãos, prestem bem atenção. Vocês que estão com a ideia de fazer banquete, de comemorar esse dia, toma cuidado, porque os irmãos lêem nas Escrituras, no tempo das maiores festas, das comemoração, é que o adversário aproveitou para provar o povo de Deus, certo? Enquanto Herodes comemorava o seu aniversário natalício, foi cortada a cabeça de João Batista. Na festa da Páscoa dos judeus, crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo. Na festa de Nabucodonosor, certo? Eles jogaram Mesaque, Cedraque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Na comemoração lá, daquele filho de Nabucodonosor, que assumiu o lugar do pai dele, eles começaram a comemorar, beber. Apareceu uma mão no estucado do teto e escrevia que ele foi pesado em balanço e foi achado em falta. E ali naquela mesma noite ele morreu, porque bebeu nas taças sagradas.
e estava dando glória a um Deus de ouro, de prata e de bronze. Não lembrou do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, está escrito na palavra de Deus no Evangelho de São João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos que querem participar dessas coisas, examine as Escrituras. Porque o Senhor Jesus diz ali em 5 de São João, versículo 30 em diante: examinai as Escrituras, que são elas que de mim testificam, e tereis por ela a vida eterna. Irmãos, vê bem que está escrito ali no 18 de Apocalipse: fugi dessas coisas, povo meu, para que não incorra nos seus pecados, nos seus castigos. Então, irmãos, fica firme. Rejeita esse mundo e sua vaidade, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor Jesus foi bem claro. Ele falou: vocês têm que amar a Deus ou a Mamon, ou o mundo ou a Deus. Não pode amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. E ele diz assim: aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra de Deus, irmão, é viva e mais penetrante e eficaz que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da carne e a alma e até a medula. Toma cuidado, que não tropece na pedra, certo? Muitos preocupam tanto com a saúde física, de pegar a Covid, de morrer com isso, com câncer, e não preocupa com a sua alma. Abra o olho, igreja. Clame o Senhor, clame o sangue do Senhor Jesus e fica livre do mal, porque o Senhor nos guardará, não nosso físico, porque esse corpo um dia terá que descer no silêncio, mas a nossa alma terá um descanso eterno, se nós for fiel à sua palavra até o fim. Então vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus, vamos fugir das ilusões desse mundo, das coisas pobres e fracas. Vê bem a recomendação que o anjo deu para Manoá, pai de Sansão, que não devia comer nada contaminado, e não devia beber bebida alcoólica, certo? E Sansão caiu nos encantos de Dalila e perdeu a visão, perdeu a virtude, perdeu a força. E o povo de Israel caiu na mão dos filisteus. Irmãos, vocês pensam que espírito não morre, não. Aqueles mesmos espíritos que tomavam os filisteus, os medianitas, os sírios, para batalhar contra o povo de Deus, embutidamente ele pega as criaturas, aqueles que não servem a Deus, para armar laço na nossa vida, para nos contaminar com o pecado, com a fornicação, com a bebida, com a idolatria, com a feitiçaria e com tudo enquanto é imundícia que existe nesse mundo. Então vamos clamar a Deus, fugir do pecado e da aparência do pecado. Muitos estão brincando de ser crente, muitos estão brincando de agradar a Deus, mas, irmãos, o dia que alguém me mostrar, escrito nas Bíblias Sagradas, em qualquer Bíblia Sagrada, o dia que o Senhor Jesus nasceu, eu vou comemorar o Natal. Mas o profeta Isaías escreveu ali no 53 de Isaías, está escrito ali que ele foi cortado. Quem contará os seus dias e os seus anos na terra, visto que ele foi cortado da terra dos viventes? Então, irmão, o profeta Isaías foi o profeta que profetizou desde Maria até a crucificação do Senhor Jesus. Que ele falou lá em 7:14 de Isaías que Maria, uma virgem, conceberia e dar luz a um filho. Depois ele em 53 de Isaías, ele falou que o Senhor Jesus seria levado como ovelha diante do matador, diante do seu tosqueador. Do seu silêncio tiraram o juízo e a sua condenação. Mas ele não abriu a sua boca e nunca se achou engano nos seus lábios. Então, meu irmão, não tem lugar nenhum. O Senhor Jesus pediu para os discípulos apóstolos comemorar a sua morte, porque não foi no nascimento dele que salvou o mundo, mas no seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. Então, veja bem, irmão, veja bem. Se você pensa que você está, muitas vezes, comemorando,
festejando o nascimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasceu para cada um de nós o dia que o Senhor converteu o nosso coração e muitos no dia que passou nas águas do Santo Batismo. Então, alerta, fica atento, vigiai em todo o tempo, porque não sabeis a hora que virá o teu Senhor. Ele pode vir como o Senhor Jesus falou, como um ladrão de noite. Quantos hoje, irmãos, se fosse uma data perfeita, não morria ninguém hoje, certo? E pesquisa que vocês vão ver quantas pessoas não morreu de ontem para hoje. Será que o Senhor ia permitir de alguém morrer se comemorasse o nascimento dele? Certo? Então, irmãos, vamos clamar a Deus, vamos clamar o sangue do Senhor Jesus, vamos servir a Deus com dignidade, vamos servir a Deus com temor, com reverência, com dedicação. O Senhor diz, eis um povo zeloso de boas obras. Vamos ter boas obras, bom testemunho. Vamos servir a Deus com temor e com reverência. Esse é o testemunho que Deus me dá de contar. E essa pequena exortação. Busca a palavra. Em tudo nós temos que buscar a palavra, porque a palavra é a nossa vida. O Senhor Jesus falou, aquele que vive em mim, eu vivo nele, e eu e o Pai viemos nele e faremos nele morada. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eles vão achar que o Espírito Santo divino de Deus vai morar num templo contaminado de bebida, contaminado com idolatria, contaminado com vaidade, com música, com cinema, com teatro, com feitiçaria, com bruxaria, com mentira, com infidelidade, com hipocrisia. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele representava no passado a arca, e quando alguém chegava com o pecado diante da arca, não precisava de apedrejar nem matar, não. Saia fogo da arca e consumia ele. Então, vê bem, o Deus que nós estamos servindo, e falou, eu sou o Deus santo, sou Deus justo, que uso de misericórdia com milhares de geração daqueles que me servem e guardam a minha palavra. Mas sou um Deus indomável contra o pecador. O Senhor falou para Moisés, a alma que pecar, essa morrerá. Aí o Senhor tem misericórdia, o Senhor falou para Moisés, eu terei misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia. Então, se você já alcançou a misericórdia de Deus, goza dessa liberdade sem ofender o Espírito Santo de Deus que habita dentro desse seu corpo terra. Serva a Deus com liberdade, mas desde que essa liberdade não venha infringir, não entristecer o Espírito de Deus que está dentro de nós, que dizia o apóstolo São Paulo, não extingai o Espírito Santo, o qual fosse selado para o dia da redenção, o dia da nossa redenção. O Senhor Jesus diz, eu não vos deixaria órfãos, não vos deixo órfãos, mas enviarei da parte do Pai a promessa do Espírito Santo. Certo? Então, o apóstolo Paulo, ele falou assim para o pessoal que morava na Galácia, ô insensato Gálatas, quem vos induziu ao erro? Vós são tão nécios que, tendo começado pelo Espírito, agora acabais pela carne. Eu faço uma pergunta a vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras vós? Pelas obras da lei? Ou pelo Espírito Santo? Ou pela fé? Quem vos induziu a não servir a Cristo crucificado? Porque aquele que ainda anda atrás dos mandamentos da lei, o apóstolo Paulo falou isso para os Gálatas, da graça tem de cair e nada tem com Cristo. Se você honrar mais a lei de que o mandamento, aquilo que Deus deixou através dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina, você está na lei do homem. E pela lei ninguém será salvo. Porque se tivesse uma lei que pudesse alguém ser salvo, o que o Senhor Jesus veio fazer na terra, morrer crucificado?
Quando ele estava crucificado, ele falou: Pai, agora tudo está consumado, e na tua mão eu entrego o meu espírito. Irmão, não é a lei que vai salvar a nossa alma. Vão salvar é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo falou em 28 de São Mateus: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê é ter fé. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Certo? E a condenação é essa, você falou no Evangelho de São João, tá? Que não crê no testemunho de Deus, que se Deus mandou Jesus Cristo na terra, eu ainda continuo na idolatria, na ignorância, honrando mais a lei do que o Senhor Jesus, então você está falando em suas obras que Deus é mentiroso. Porque se você honrasse a Deus, temesse a Deus, você obedeceria aquilo que está escrito na palavra de Deus, não nas tradições e não nos costumes dos homens, e nem na lei de Moisés. O homem, a lei foi feita por causa do homem, não o homem por causa da lei. E o Senhor Jesus, ele veio e cumpriu a lei e os profetas, e derramou seu sangue para nos livrar da maldição da lei, porque está escrito: maldita todo aquele que for morto crucificado. Certo? Então o Senhor Jesus tornou maldito para nós, por nós, para nos tirar da maldição da lei e do pecado. Por essa parte, Deus seja